Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar de interseção entre duas retas. Basicamente o problema da aula é o seguinte: dados duas retas R1 e R2, como encontrar, se existir, um ponto P, digamos com coordenadas x, y, z, porque eu estou pensando as duas retas no espaço, mas se tiver no plano seria somente x, y, de modo que o ponto P pertença à interseção entre as retas, ou seja, faça parte tanto da reta R1 quanto da reta R2. A ideia é simplesmente montar um sistema linear e resolver o sistema, encontrar os x, y, z que atendem às condições de pertencer às retas ou não. Então, a melhor maneira de explicar isso é resolver um exemplo. Então vamos resolver este primeiro exemplo. Nós temos a reta R, reta S. Vamos tentar encontrar o ponto de interseção dessas duas retas. Então o primeiro passo que devemos fazer é, se existe um ponto P com coordenadas x, y, z, que faça parte tanto dessa reta quanto dessa reta, então x, y, z deve ser a solução dos dois sistemas de modo simultâneo. Em outras palavras, eu posso colocar em um único ambiente as equações da reta R, então y igual a menos 3x mais 2, z igual a 3x menos 1, mas também posso colocar a S aqui. Então, x igual a menos t, y igual a 1 mais 2t e z igual a menos 2t. Particularmente, gosto de enumerar as equações para poder me organizar. Então, essa é a equação número 1, equação número 2, 3, 4 e 5. E observe o seguinte: nós podemos combinar a equação 3 e 4 para eliminar o t e só ficar xy aqui e xy na equação número 1. Então, substituindo 3 em 4, nós vamos obter uma equação que é y igual a 1. Se você trocar o t pelo menos x, então vai ficar 1 menos 2x. Digamos que essa equação agora é a equação número 6. Então, usando a equação número 1 e a número 6, nós vamos cair num sistema linear que é o quê? Vou até colocar aqui embaixo. Por 1 e 6, nós temos que y é igual a menos 3x mais 2 e y é igual a 1 menos 2x. Bem, aqui existem diversas formas de resolver. Uma delas é você igualando os y's. Então, na hora de você igualar os y's, eu vou colocar aqui embaixo, nós temos que menos 3x mais 2 é igual a 1 menos 2x. Passa esse menos 3 para cá com mais 3, esse 1 para cá vai ficar menos 1, então do lado esquerdo vai ficar 2 menos 1, 1, e do lado direito vai ficar menos 2x mais 3x, x. Então só vou trocar a ordem aqui só para uma questão estética. Então aqui x é igual a 1. Sabendo que x é igual a 1, nós podemos substituir em 6 e achar o y. Então isso vai implicar que y é igual a, substituo x por 1, 1 menos 2, menos 1. Achamos o valor de y. Para achar o valor de z é simples. Posso substituir aqui, ou eu posso achar o valor de z e substituir aqui. Eu vou fazer primeiro pela equação número 2. Então, deixa eu colocar aqui em roxo. Pela equação número 2, ou seja, por 2, nós temos que z é igual a, troquei o x por 1, 3 menos 1, 2. Então, o nosso conjunto solução, a priori,
é o ponto P, onde a coordenada x vale 1, y menos 1, z igual a 2, ou seja, é uma única solução. Porém, uma outra forma de escrever o conjunto de solução é dizer assim, que x é igual a 1, y igual a menos 1, z igual a 2. É uma outra forma de escrever o mesmo conjunto de solução. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa testar nas 5 equações para ver se as informações estão batendo. Bem, aqui, por exemplo, eu não usei a equação número 5, então a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. Então vamos verificar. Se você realmente trocar o x por 1 aqui, o resultado vai dar menos 1, o y ok, y igual a menos 1. Se você trocar o x por 1 novamente, o z é igual a 2. Se você trocar o x por 1, o t é igual a menos 1. T sendo igual a menos 1, aqui o y fica igual a menos 1. T igual a menos 1, aqui realmente fica igual a 2. Porque observe que quais foram as equações que nós utilizamos para resolver o sistema. Nós utilizamos 3 e a 4. Nós utilizamos a equação número 6 veio da 3 e da 4, então não vale. A equação número 1 e, por fim, a equação número 2. Então, a princípio, a gente não teria nenhuma preocupação da nossa resposta não bater referente a essas 4 primeiras equações, porque nós utilizamos ela para encontrar a nossa solução. Claro que se houver algum erro aqui é porque provavelmente houve algum erro de conta. Mas observe que em nenhum momento aqui na nossa conta a gente usou a equação número 5. Então por isso que é importante fazer a prova real, principalmente quando estamos num espaço tridimensional. Se a gente está no plano cartesiano, já é uma coisa mais fácil analisar se vai ter solução ou não, mas no espaço tridimensional é importante nós tomarmos os cuidados. Os devidos cuidados, testar a resposta. Ou a gente utiliza todas as equações e aí está tudo certo, ou se alguma equação a gente não utilizou, é bom testar as soluções para ver se também bate para esses casos. Existe um outro tipo de cuidado que precisamos tomar na hora de encontrar o ponto de interseção entre duas retas. Porque aqui, por exemplo, o meu parâmetro coincidiu com a coordenada x e aqui é t. E se a gente tivesse duas retas com parâmetro t, como é que a gente calcularia o ponto de interseção entre as duas retas? Então vamos determinar agora o ponto de interseção entre essas duas retas. Novamente, o ponto de interseção entre as duas retas deverá ser um ponto que faça parte tanto da reta R quanto da reta S. Então nós vamos montar o nosso sistema. Então aqui vai ficar, primeiro colocando a reta R, então 3 mais 2t, y menos 2 menos t, z igual a 1 mais 3t. Agora que é preciso ter cuidado. Na hora que a gente coloca agora as equações referentes à reta S, a gente não pode colocar o mesmo símbolo t. Devemos mudar este símbolo t. Por enquanto vou mudar para cá e depois eu explico por quê. Então aqui vai ficar 5 mais k, y igual a menos 3 mais 2k, z igual a 4 menos k. Por que tem que mudar de t para k? Porque se você considera t aqui nessa expressão também, na verdade você não vai estar encontrando o ponto de interseção entre as duas retas. Você vai estar verificando o quê? Que lembre-se que para cada valor de t você tem um ponto da reta. Então, por exemplo, para t igual a 0, você tem um ponto na reta. T igual a 1, você vai ter outro ponto na reta. T igual a 2, você vai ter outro ponto na reta. Se você coloca o mesmo t, você só quer saber se existe algum tempo t onde os pontos vão se encontrar. Só que aí, eventualmente, a interseção entre as duas retas pode ser dada em instantes de tempo diferentes. Então, às vezes, por exemplo, para você bater no ponto de interseção referente à reta R, pode ser com t igual a 15. Mas aqui pode ser com t igual a menos 2. Então, se você considerar o mesmo t, vai acabar não tendo um conjunto de solução, sendo que, na verdade, tem conjunto de solução para esse meu desenho. Então, por isso que a gente muda, por exemplo, o t para k. Porque, eventualmente, você vai bater no mesmo x, y, z, só que em instantes de tempo diferentes.
Então, novamente, eu vou enumerar as equações, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é o quê? É fazer combinações entre as equações de tal modo que esses parâmetros possam sumir. Então, aqui como eu quero criar, por exemplo, uma relação entre x e y, eu posso fazer duas vezes a equação número 2 mais a equação número 1. E aí eu vou gerar, bem, 2y mais x, 2y mais x é igual a menos 4 mais 3, menos 1, menos 2, menos 2t mais 2t, anulou. Então, existe uma relação entre x e y. Vou fazer a mesma coisa com 4 e 5. Nesse caso, eu vou multiplicar por menos 2 a equação número 4 e adicionar na equação número 5. Então, neste caso, menos 2x mais y, menos 2x mais y, é igual a menos 10 menos 3, menos 13. Agora é só resolver este sistema linear e encontrar os valores de x e y. Bem, a gente pode, por exemplo, multiplicar por 2 na equação acima. Deixa eu chamar isso aqui de asterisco e isso aqui de 2 asterisco. Então a gente pode fazer 2 vezes asterisco mais 2 asteriscos para poder sumir com x. Então isso vai nos gerar o quê? 4y mais 2x, isso, 4y mais 2x mais menos 2x mais y. Então, resumindo, os 2x vão se cancelar, 4y mais y dá 5y, menos 2 com menos 13 dá menos 15, e isso faz com que o nosso y seja igual a menos 3. Então, o nosso y, vou destacar aqui, é igual a menos 3. Nós podemos resgatar a informação do asterisco ou até mesmo 2 asteriscos para calcular o valor de x. Então, eu acho melhor aqui no asterisco que o x vai estar sozinho. Então, substituindo aqui por menos 3, então, em asterisco, nós vamos ter menos 6 mais x igual a menos 1, porque substituindo aqui por 3, menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Passa para o outro lado somando, então menos 1 mais 6, x igual a 5. Então, x igual a 5 é a coordenada x do nosso ponto de interseção. Agora falta apenas o valor de z. Bem, a gente pode fazer o seguinte. Podemos olhar aqui para o x, y, z e ver qual o valor de t que bate x igual a 5 e y igual a menos 3. Por exemplo, aqui dá para perceber rapidamente que t igual a 1 basta, né? Que aí 3 mais 2 dá 5, x igual a 5. E aqui também está batendo para t igual a 1. Logo, aparentemente, não, por 1, a gente tem que t igual a 1. Por 1, a gente vai concluir que t igual a 1. Com t igual a 1, a gente conclui em 3 que z é igual a 4. Então vamos observar quais foram as equações que nós utilizamos. Utilizamos a equação número 2, utilizamos a equação número 1, 4, 5 e por fim a gente usou a equação número 3. Só falta verificar se na equação número 6 está tudo certo. Bem, mas a gente tem que achar o valor de k. Então vamos olhar na equação número 4. Bem, x igual a 5, para você ter x igual a 5, o k tem que ser igual a 0. Para y ser igual a menos 3, k tem que ser igual a 0. Então, trocando k por 0, realmente
z igual a 4. Portanto, o nosso conjunto de solução, vou colocar aqui, nesse espaço aqui, é o ponto P com coordenada x igual a 5, coordenada y igual a menos 3 e coordenada z igual a 4. Então é assim que a gente calcula o ponto de interseção. E observe que, para este problema, o nosso t foi igual a 1. Só destacar aqui que o nosso t foi igual a 1. Só que a gente acabou de verificar aqui nessa segunda situação que o nosso k foi igual a 0. Então observe que se a gente tivesse substituído o mesmo valor de t, a gente chegaria no absurdo, né? Porque se aqui fosse t, a gente falaria que t é igual a 0 e t é igual a 1, que é absurdo. Mas como nosso objetivo não é verificar se pensando no deslocamento de a partícula, se as partículas vão se chocar, e sim nós estamos interessados em saber a interseção entre duas retas, o que a gente pode falar é o quê? Que a interseção entre as duas retas ela é atingida quando, referente à reta R, você tem o t igual a 1, e referente à reta S, você teria que ter o t igual a 0, para poder coincidir com o ponto de interseção. Bem, é basicamente isso, interseção de retas, e aí é importante praticar exercícios. Ainda falta estudar os possíveis casos entre duas retas. Nós temos as retas concorrentes, que é quando você tem uma única solução. Existem as retas coincidentes, ou seja, quando uma reta coincide com a outra. Existem as retas paralelas. Retas paralelas é quando não tem conjunto de solução e os vetores diretores são múltiplos. E no espaço tridimensional ainda temos as retas reversas, que é quando você não tem ponto de interseção e ao mesmo tempo os vetores diretores não são paralelos. Como é que a gente identifica esses possíveis casos? Bem, isso vai ser tema de uma próxima aula. Então espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.